qual que é o seu objetivo de salário como concursado em educação física? Aproveita e me conta aqui nos comentários, porque muita gente se surpreende ao saber que o seu salário pode chegar até R$ 20.000. E sim, eu sei que parece muito, mas na verdade, R$ 20.000 é até comum de se encontrar enquanto salário e pode ser ainda mais. A gente tem muitas oportunidades na educação física que poucas pessoas conhecem. E mesmo aquelas que são mais clássicas, que todo mundo já sabe, trabalhando como professor na educação básica, a gente tem algumas cidades que realmente têm excelentes salários. E aqui, quando eu digo de salário, eu estou considerando o vencimento básico junto com bonificações, gratificações. E eu vou falar mais sobre isso aqui nesse vídeo. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Meu nome é Bárbara, eu sou professora de educação física e tenho aqui esse canal para te ajudar a se tornar concursado na nossa área, na melhor área, a educação física da licenciatura ou bacharelado. E aqui nesse vídeo eu vou responder uma das perguntas que eu mais recebo em relação a qual que é o melhor concurso, qual que paga mais, aonde que eu posso fazer esses concursos que pagam salários tão altos, o que que eu preciso para chegar lá. Quando a gente fala de concursos em educação física, a gente vai ver que a maior parte dos editais tem salários por volta de R$ 5.000, 4.500 a R$ 5.000, pensando uma jornada de trabalho de 40 horas. Então essa é a primeira informação importante que você precisa entender. Muitas vezes a gente tem concursos que não são para 40 horas, por isso vão oferecer salários menores. Além disso, quando a gente está falando de educação básica, os concursos para licenciados em educação física, que em quantidade nós temos mais, a gente tem uma prescrição do governo, do Ministério da Educação, sobre o piso salarial, ou seja, o salário deve ser dali para cima. Em 2024, esse valor é por volta de R$ 4.500 e ele tem reajustes anuais. Então, esse piso é para 40 horas e, idealmente, ele é o salário base, mas em alguns locais eles têm um vencimento básico que é menor, e aí, a partir de gratificações, esse valor aumenta. Quais são essas gratificações? Pode ser só de você ter o ensino superior, então se você sendo da educação física, você já vai receber. Se você tiver uma especialização, um mestrado, doutorado, esse salário também pode aumentar. E ainda, condições diversas. Então, por exemplo, algumas prefeituras vão dar bonificações para os professores que trabalham em escolas que são mais distantes ou que trabalham em condições um pouco mais difíceis. E é claro, outras situações podem acontecer para você receber essas gratificações a partir do seu tempo de serviço, também é uma forma muito comum de ter o aumento no salário. Vale ressaltar que, apesar da gente ter o piso salarial, essa decisão sobre qual é o valor é dada pelos municípios e pelos estados. Nos institutos federais, a gente tem uma tabela em que já indica os salários. E aí, por exemplo, pegando essa tabela do Instituto Federal, a gente vai perceber valores que realmente oscilam ali por volta de 4.500 a R$ 5.000, até valores bem acima de R$ 10.000. Isso vai depender sempre da titulação, qual é o seu grau de formação e também do seu tempo de serviço. Para o bacharelado, o piso salarial não existe. Então, a partir disso, realmente a gente vai ter algumas prefeituras que pagam muito bem os bacharéis, tanto para trabalhar na saúde quanto para trabalhar no esporte, e outras que não vão ter salários tão bons assim. Vale ressaltar que é importante você identificar no próprio edital, vai ter a informação em relação a qual é a remuneração, mas nem sempre essa informação está completa, nem sempre está mostrando essas gratificações e esses bônus que podem acontecer dependendo das condições que são dadas pelas prefeituras. E ainda vale ressaltar, numa pesquisa do Ministério do Trabalho, a gente teve ali a identificação de que os salários na rede privada, em média, são mais baixos do que na rede pública. Isso a gente percebe muito porque não tem uma garantia de carga horária, então essa carga horária pode variar de ano a ano, e também porque o salário pode realmente ser menor. Então, no setor público, além da vantagem da estabilidade e da segurança, em média, a gente vê que os salários são melhores também. Além desses salários, quando a gente fala de Instituto Federal, a gente tem algumas prefeituras que também chegam a esse nível de salário. Por exemplo, é o caso da Prefeitura de Maricá, no Rio de Janeiro, que recentemente abriu o edital e o salário base era de R$ 9.500, mais um auxílio alimentação de 650, então era um valor que já passava de R$ 10.000 como base. Isso sem considerar a titulação, sem considerar os acréscimos que se tem no decorrer da carreira. É um excelente salário, né? Mas sim, a gente tem uma concorrência enorme também
nesses casos. Um caso semelhante acontece na cidade de Paulínia, em São Paulo, e na cidade de Jundiaí, em que os salários passam de R$ 7.000 para professores, logo como valor de entrada. E como que você pode descobrir aonde estão esses melhores salários? Basicamente, prefeituras que têm uma arrecadação muito alta tendem a ter melhores salários para os professores, em especial por causa do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, que são feitos a partir de percentuais desses impostos que são recolhidos pelas cidades. Por causa disso, como essas cidades arrecadam mais dinheiro, elas podem pagar melhor os seus professores. Então, se você fizer buscas na internet sobre as cidades mais ricas, elas provavelmente também terão os melhores salários nos seus concursos públicos. E além de ter melhores salários, elas vão ter melhores condições de infraestrutura, justamente por terem mais dinheiro. Já as cidades que têm uma menor arrecadação não têm a condição de manter bons salários. E é claro também que existe a questão política de valorização dentro da cidade, da cultura dos diferentes prefeitos e vereadores de também valorizarem esses professores e profissionais. E além desses cargos que são relativamente tradicionais e mais conhecidos, ou seja, trabalhar na educação básica, trabalhar com hospitais, com o Sistema Único de Saúde, com o esporte, falando do bacharelado, a gente tem ainda alguns exemplos de editais que saem que o profissional e professor de educação física pode concorrer e realmente tem salários muito acima da média. Por exemplo, em 2023 saiu um edital que era para a Câmara dos Deputados, para atuar como analista legislativo. A função do analista é auxiliar os deputados na criação e na avaliação das diferentes leis que vão ser criadas nas diferentes áreas. E aí, a gente teve um cargo específico de analista para a área que é da educação e do esporte, e acredite, o salário era de R$ 34.000. Então, existem também essas vagas em que profissionais e professores de educação física podem concorrer, que vão trabalhar na parte de educação e esporte também, mas que também têm essas condições que são muito acima do normal. É claro que para esses casos, você imagina que a concorrência é alta e é uma concorrência qualificada. Então, se você de fato quer ter os melhores salários possíveis e tem a disposição de trabalhar em qualquer lugar, você tem muitas oportunidades e possibilidades de realmente ter salários muito acima da média, inclusive da educação física e de outras profissões também. Mas para isso, é claro, é preciso se preparar e se preparar com muita qualidade. Se a sua intenção é ter os melhores salários da nossa área, existem oportunidades, mas quando elas saírem, você precisa estar muito bem preparado. Você está assistindo esse vídeo já é um bom passo. E eu te convido também a conhecer o método Potência para Provar, que é o meu curso preparatório para concursos em que a gente trabalha o conteúdo básico e também pode se aprofundar em diferentes conteúdos de diferentes áreas para que você chegue com a condição de ficar no topo da lista de aprovados dessas vagas mais concorridas. Então, para você que quer ter os melhores salários na educação física, considere avaliar essas diferentes prefeituras que têm salários melhores e condições melhores. Veja não só o vencimento inicial, mas também quais são as gratificações e bonificações, porque muito rapidamente você pode ter um aumento significativo no seu salário e lembre-se, ele vale para o resto da vida. Nós temos situações em que tem cargos que pagam muito bem, que muitas vezes são desconhecidos, porém, para você realmente poder concorrer com qualidade, você precisa se preparar antes do edital sair. Depois que o edital sai, muita gente se atrai pelos grandes salários, mas não necessariamente essas pessoas estão bem preparadas. Então, se você quer ser o que de fato estará bem preparado para realmente ficar no topo da lista, siga me acompanhando por aqui, eu vejo você num próximo vídeo.